Senhora Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, cidadãos e cidadãs. Associamos à saudação ao Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e votaremos favoravelmente o voto apresentado pelo PEV. Prestamos homenagem a todos que abriram caminho para considerarmos hoje a pobreza e a exclusão social uma violação de direitos humanos fundamentais e desde logo ao Padre José Frezinski, que a 17 de dezembro de 1987 fundou o Movimento Internacional ATD Quarto Mundo e cuja ação esteve na origem da instituição deste Dia Internacional pelas Nações Unidas em 1992. A luta contra a pobreza é para o Partido Socialista um objetivo central da nossa ação política. Temos consciência de muito que há que fazer para diminuir drasticamente o número de pessoas na situação de risco de pobreza ou exclusão social. Ao longo das últimas décadas, Portugal tem sido bem sucedido na construção de instrumentos de redução da intensidade da pobreza, como o rendimento social de inserção e o complemento solidário para os idosos, responsável pela redução da taxa de risco de pobreza dos idosos em 28,9% em 2003 para 17,5% em 2019. Portugal tem também sido eficaz nas políticas de promoção do sucesso e redução do abandono escolar, que desceu de 44,3% em 2001 para 8,95% em 2020, um valor já abaixo da média europeia. Portugal registrou uma redução significativa das desigualdades entre 2016 e 2019, impulsionado pela criação de emprego, o reforço dos apoios sociais e dos serviços públicos. Apesar da saída de 700 mil pessoas de risco de pobreza, a exclusão social entre 2015 e 2020 ainda permaneciam nessa condição em 2020 cerca de 2 milhões de pessoas. Esta situação levou o 22º Governo a aprovar a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2021-2030, que está em execução. A estratégia assenta numa visão ampla da pobreza que não se traduz apenas na privação de recursos monetários, mas é um fenómeno complexo e multidimensional. O combate à pobreza tem de ser, aliás, multinível, europeu, nacional e local. A Cimeira Social realizada no Porto em 8 de maio de 2021 foi aprovado o Plano de Ação para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, comprometendo-se a União Europeia com a redução do número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social em 15 milhões até 2030, incluindo 5 milhões de crianças, o que em Portugal pressupõe a saída de cerca de 360 mil pessoas da situação de risco de pobreza ou exclusão social, incluindo 120 mil crianças. A luta pela erradicação da pobreza tem, como vimos, uma dimensão nacional e inclusive europeia, mas não podemos ignorar as desigualdades territoriais, das desigualdades dentro dos diferentes territórios que exigem uma ação a nível local. Lisboa deve ser uma cidade onde ninguém fica para trás, pelo que será necessário implementar o programa para a integração da pessoa sem abrigo 2021-2025 e desenvolver uma estratégia municipal de combate à pobreza. Não será esquecida a ação que foi desenvolvida pelas juntas de freguesia e pela Câmara Municipal de Lisboa nos tempos difíceis de Covid-19. O programa Lisboa Protege traduziu-se num conjunto diversificado de apoio aos cidadãos, às famílias, aos clubes e coletividades, às empresas, no apoio à cultura na área da saúde, nos apoios a IPSS, instituições de segurança social e o movimento associativo popular, incluindo a distribuição de dezenas de milhares de refeições. Sem tudo isso, a fome, a pobreza e a exclusão teriam sido pesadas. Nestes tempos de pós-pandemia, marcados pela guerra na Europa e a inflação, o número de pessoas com carência alimentar tem vindo a aumentar, como tem sido referido nomeadamente pelo Banco Alimentar contra a Fome. São essas preocupações que tivemos ao analisar a proposta do Fundo de Emergência Social e de Recuperação de Lisboa, que substituiu o FES, Fundo de Emergência Social de Apoio às Famílias. Iremos analisar sem preconceitos, mas preocupação pelas dificuldades sentidas pelas famílias, as medidas de combate à inflação nas áreas dos transportes, ação social, cultura, energia, habitação, apoio às empresas e aos comerciantes, quando forem discutidas nesta Assembleia. Nós somos autarcas. Existe nós que executemos políticas públicas que combatam a fome e erradiquem a pobreza. Não nos compete, enquanto autarcas, organizar piqueniques ou marchas com os mais pobres ou excluídos. Não confundimos o voluntariado social ou a ação assistencial com as nossas responsabilidades como autarcas. A cada um a sua responsabilidade. O que faz falta são novos programas e mais recursos para os que se encontram em situação de crescente vulnerabilidade. A cidade de Lisboa, infelizmente, ainda se confronta com situações de pobreza, quer na rua, quer com famílias em dificuldades extremas de habitação, alimentação e desemprego.
O processo de erradicação da pobreza não tem os pobres excluídos apenas como destinatários de apoios sociais. O sucesso das políticas sociais exige também que os pobres e excluídos sejam incentivados a ser parte na solução, exercendo os diversos direitos que integram a sua cidadania. Este voto não está centrado em Lisboa, nem se refere às inúmeras entidades que diariamente trabalham na cidade, garantindo serviços e bens essenciais às pessoas mais vulneráveis, famílias e sem abrigo. É, contudo, uma oportunidade para sublinharmos a necessidade de assumirmos a luta contra a erradicação de pobreza como um desígnio coletivo e só por isso já merece o nosso voto favorável. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado.